Meus queridos irmãos, desejamos cumprimentá-los a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero desejar uma boa noite para os senhores, para as senhoras. Louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui apresentando o programa Momento da Reflexão da Palavra de Deus. Quero agradecermos ao carinho dos irmãos. Quero agradecer também às nossas queridas irmãs pelo privilégio de estar nos ajudando, orando por nós. Aos queridos irmãos do YouTube, Deus abençoe os inscritos, aqueles que se inscreveram. Que Deus continue abençoando. A você também, que ainda está indeciso, que não se inscreveu. Pedimos as vossas cooperações para estar nos ajudando, para termos mais oportunidade para trazermos este momento especial, que é o momento da palavra de Deus para os nossos corações. Sabemos que as coisas cada vez estão ficando difícil e muitas palavras que nós ouvimos diante deste caos, deste momento tão delicado que nós estamos passando. As famílias muitas vezes estão sendo bombardeadas de tantas coisas que estão acontecendo no mundo. E este é o momento que nós achamos, por graça, que Deus tem colocado aos nossos corações para trazermos uma palavra de motivações, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo. A gente está vendo as situações cada vez mais apertadas e sabemos uma coisa, que tudo isso significa que o nosso Pai está para voltar e buscar a sua igreja. E é um tempo de preparação, há um tempo para que a gente possamos se prepararmos e se despertarmos. Porque a qualquer momento nós vamos ouvirmos o soar da trombeta, o nosso nome sendo chamado. Não importa onde nós estejamos, mas que estejamos preparados para este momento. E Deus nos achou graça a nos darmos este privilégio. Estamos aqui para trazermos uma palavra de reflexão para as nossas vidas. Uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto para os nossos corações. Porque há esperança para a árvore que for cortada. Ainda as suas folhas, os seus ramos darão frutos. Elas vão crescer, elas vão produzir. Nem tudo está perdido em vossas vidas. Deus está conosco para nos ajudar, para nos orientar. A gente não temos, muitas vezes, certas situações que passamos achando que nós não vamos conseguir. Mas eu quero te dizer nesta noite, a tua força não está em nós mesmos. A tua força não está nas tuas condições. Mas a nossa força, meu querido, minha querida irmã, está na presença do nosso Deus. É o Senhor que nos tem nos sustentado, nos ajudado neste momento crítico de que tudo nesta vida está ficando difícil. Até o cristianismo, o nosso evangelho que nós estamos viciados, o cerco cada vez difícil, e a gente precisa olharmos para o autor e consumador da nossa fé. Quantos estão perdendo o foco, a esperança? Quantos estão olhando para trás? Estão deixando de olhar para o seu alvo, para aquele que Ele chamou, para aquele que Ele escolheu, para aquele que Ele elegeu como seu filho, para podermos herdarmos o reino de Deus. Para conseguirmos, a gente tem que se esforçar, a gente tem que passar por obstáculos, muitas vezes por situações difíceis que muitas vezes vêm em nossas vidas. E a gente muitas vezes perdemos nossas forças, perdemos o equilíbrio espiritual. Mas eu quero te dizer nesta noite, nesta oportunidade, meu amado, minha amada irmã, que os irmãos possam verdadeiramente entregar vossas vidas, acreditarmos no Senhor, ainda que haja obstáculos, ainda que haja impossível para as nossas vidas. Mas lembre que tem um Deus que vela sobre a sua palavra para cumprir em nossas vidas, para estarmos muitas vezes em nossos lados quando passamos pelo vale, pelas situações que nos vêm em nossas vidas, porque
enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passarmos por altos e baixos, por momentos de alegria, por momentos de tristeza. Mas sabemos uma coisa, temos o Consolador. Você, meu querido, você tem um Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, que vos consola, que está ao seu lado, que muitas vezes você acha que você está só, está desprezado por Deus. Não, você não está desprezado por Deus. Deus está ao teu lado para te ajudar, para ouvir as tuas orações, para te ajudar na hora que você dizer, eu não tenho força, eu não vou conseguir, mas Ele te leva nos braços, aleluia, Ele te renova as tuas forças, Ele renova a tua esperança. Deus está para nos ajudar nesta batalha, neste momento que estamos passando, uma jornada, um momento de uma expectativa, de um momento de luta, de um momento de tantas coisas que vêm em nossas vidas. Mas tenho a certeza, o Senhor está pronto para te socorrer, para te ajudar, meu querido, minha querida irmã. Não perda essa esperança. Vem o vento, vem o vendaval, vem tudo para nos desanimar, para querer nos tristecer, a cara feia, as perseguições, os disse-me-disse, tantas coisas acontecem em nossas vidas. Muitas vezes problemas familiares, discussões, muitas vezes desentendimento, a falta de amor, a falta de compreensão que vem para muitas vezes testar a nossa fé. Mas lembre de uma coisa, você tem um joelho, você tem um Deus que escuta as vossas orações. Se você parar de orar, como é que a sua família vai passar? Como é que a sua família vai suportar as dificuldades? Quando você mesmo vai conseguir passar para o outro lado? A gente não passa muitas vezes pelas nossas condições, mas a gente só chega através das nossas orações. Quando nós começamos a dobrar os nossos joelhos, buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus, Ele está pronto para nos renovar nossas forças. A gente é como uma planta, a nossa vida é como uma planta. Nós observamos que alguém planta uma planta, mas aquela planta precisa de ter a sua água. Alguém precisa aguar aquela planta para que ela venha poder verdadeiramente ter o seu crescimento. E se a gente não tivermos verdadeiramente a nossa vida de orações, como é que as nossas vidas elas vão verdadeiramente, nós vamos prosseguir? Como é que a gente vai começar a trazer as folhas? Como é que a gente vai poder trazer os frutos? Como é que a gente vai deixarmos o nosso legado? A planta, nós observamos que alguém, ela pega muitas vezes aquela semente e coloca no vaso, e todos os dias vai colocando aquela água, e aquela água que vai sendo planteada naquela planta, aquela planta vai trazendo verdadeiramente os nutrientes, muitas vezes ao redor que tem aquelas areias, e nós observamos, e a água vai regando, ela vai regando, e vai dar nutriente através aquelas situações, daquele momento que aquela planta está naquele vaso, vai aproveitando aquele momento que está ali. E nós observamos que a planta, ela vai germinando, ela vai crescendo as suas raízes, ela vai crescendo cada vez mais a raiz, e depois vai saindo o broto, e ali começa a pegar vigor, começa a pegar agora sua força, e começa agora a se expandir, começa agora a crescer. Assim é a vida do cristão. Ela é mesmo assim em nossas vidas. A água significa o Espírito Santo de Deus. Se a gente não buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus, a gente não vai ter crescimento. A gente não vai ter verdadeiramente as nossas raízes, verdadeiramente trazendo aqueles nutrientes para dar vigor, para dar força, para darmos aquela sustentação àquela árvore. É assim o Espírito Santo de Deus. Quando a gente estamos verdadeiramente aprofundado, aleluia, na presença de Deus, oh, aleluia, vem o sol quente, vem muitas vezes a chuva,
Vem muitas vezes o frio, o inverno, o verão, mas aquela planta está sendo aguada, ela está sendo preparada, ela está sendo aproveitada aqueles nutrientes para suportar muitas vezes as geadas que vêm muitas vezes para esfriar, para muitas vezes tirar aqueles nutrientes daquela árvore, mas ela está verdadeiramente arraizada, aleluia, porque aproveitou o momento das águas que estava sendo aguada por aquela pessoa. Assim é a vida do cristão. Muitas vezes vem a tempestade nas nossas vidas, vem um vendaval para querer tirarmos da presença de Deus, mas a nossa raiz está arraizada, ela foi preparada, ela foi cultivada na oração. A oração, ela tem valor, ela é o objetivo de cada um de nós. Quando começamos a observarmos a vida dos homens de Deus, Elias, quando possamos observarmos Jeremias, possamos observarmos Moisés, um homem de oração, um homem que verdadeiramente passou por vários obstáculos, mas a sua vida era vida de oração. Jesus deixou exemplos disso. Nós vemos uma mulher também que verdadeiramente se dispôs a orar, a buscar, verdadeiramente confiando, ainda que passou tanto tempo para ela receber a sua vitória. Assim é a nossa vida, meu irmão, minha irmã, não desista, aleluia, dos seus objetivos, não desista do seu sonho, não desista de sua família, ainda que você acha que está demorando, ainda acha que você não vai conseguir receber verdadeiramente aquilo que você tem pedido a Deus, porque a gente sabe que não é simplesmente a gente orarmos e de repente acontecer, não. Existe ainda um teste de Deus, existe um preparamento, aleluia, para nossas vidas, para que quando a gente recebe, alcançam as nossas bênçãos, nossas vitórias, a gente possa velar, a gente possa verdadeiramente saber que não fomos nós, mas foi o Senhor que fez o impossível tornar possível. Não perdemos essa esperança, não perdemos este momento de que a dificuldade vem sobre nossas vidas. Sabemos aproveitarmos, sabemos verdadeiramente buscarmos este momento para nos se deleitarmos. Podemos verdadeiramente, aleluia, se esboçarmos, aleluia, nos braços do Espírito Santo de Deus, para que possamos verdadeiramente suportarmos, que as nossas raízes venham a ter profundidade, para que quando viemos verdadeiramente as dificuldades, as noites frias, quando vem o sol quente, quando vem muitas vezes as geadas, quando vem as temporal da vida, a gente temos firmeza, porque fomos verdadeiramente preparados, cultivados pelo Espírito Santo de Deus. Mas que Deus abençoe a cada um dos vossos irmãos. Agradeço a Deus pelo carinho, pelo este momento que os irmãos nos têm dado, por este carinho tão importante de os senhores, das senhoras, nossos queridos pastores, nossos queridos presbíteros, evangelistas, diáconos, auxiliares, dirigente de ciclo de oração, vice-dirigente, a todos vocês, meus amados, seja batista, seja presbiteriana, seja congregacional. Quero agradecermos a todos os irmãos da Seara. Deus abençoe aos amados irmãos. Quero agradecermos aos irmãos que nos têm dado aqui de Araçoiaba, aos queridos irmãos de longe, de perto. Deus abençoe aos queridos irmãos de São Paulo, também os irmãos de fora do Brasil. Deus abençoe a todos os irmãos que nos têm dado este privilégio, este momento, essa motivações de gente estarmos a falarmos da palavra de Deus, porque este é o momento da reflexão da palavra de Deus.
a qual nós temos este privilégio, esta honra para trazermos um versículo bíblico ainda em nossa incapacidade, em nossa pequenez. Quero agradecermos ao carinho de todos os irmãos ali da Avenida Brasil, nossas queridas irmãs, aos irmãos do 15, Deus abençoe, os irmãos da Canaã. Quero agradecer também aos irmãos ali de Vinagre, os irmãos de verdadeiramente de Nova Canaã, Deus abençoe. Deus abençoe os irmãos também de Três Ladeiras, o nosso querido presbítero, o irmão Leonardo, que está ali à frente daquela obra. Deus abençoe. A todos os irmãos, Deus abençoe os irmãos de som de conselho. Somos gratos ao Senhor pela vossa vida, que Deus continue abençoando a todos os irmãos de Recife, os irmãos de Olinda. Deus abençoe aos queridos irmãos, nosso irmão Eric. Deus abençoe o nosso querido irmão duas vezes, irmão de sangue, irmão também Cristo Jesus. Deus abençoe também minha mãe. Deus abençoe a todos os irmãos. Quero lembrar-vos que amanhã nós teremos aqui um momento da reflexão da palavra de Deus, mas com uma poesia da nossa querida, nossa irmã Ruth, onde ela vai trazermos uma reflexão de suas poesias. Quero convidar-os a todos os irmãos para estarmos conosco amanhã à tarde, para ouvirmos e para meditarmos ali naquilo que Deus tem para falarmos conosco. Deus abençoe a todos os irmãos. Lembremos que amanhã é a Escola Bíblica Dominical. Você que não é aluno da Escola Bíblica Dominical, quero aproveitarmos esta oportunidade para convidar você para se despertar, para buscar conhecimento da Bíblia Sagrada, para buscar graça também, porque sem a graça, sem conhecimento, a gente ficamos perdidos. É por isso que o versículo diz: por falta de conhecimento, aleluia, muitos têm se perdido, muitos têm se embaraçado por falta de conhecimento. E isto nós vemos muitas vezes as pessoas são muito desprezentes. As pessoas muitas vezes acham que a vida simplesmente é só tome vitória, receba vitória, venha cá, toma a chave de carro, tome aquilo outro. Não, a nossa vida ela é momento especial que nós temos, e é tempo de a gente aproveitarmos este momento para aprendermos, para se trazer verdadeiramente conhecimento da Bíblia Sagrada. Quero convidar você para estar na Escola Bíblica Dominical, para ali aprendermos uma palavra importante, onde estamos aprendendo sobre Paulo, um grande homem de Deus, de uma tarefa, de uma responsabilidade. Não temos o que falar de Paulo sem comentário nenhum, porque a gente vemos Paulo, um grande homem, uma vida tão dedicada a Deus, e a gente podemos tomarmos exemplos disso, exemplo da vida de Paulo, como Paulo ele se entregou a Deus. Paulo nunca verdadeiramente se achou que era o que podia, que fazia. Não, Paulo ele foi instruído por Deus. A gente vemos isso na lição passada. Para Paulo verdadeiramente começarmos a pregoar, ele passou um tempo no deserto para aprender, para ser preparado para levar a palavra do Senhor. Qual havia a promessa de Deus? Se Deus tem promessa na sua vida, espere o tempo do Senhor. Deus vai cumprir no momento certo, na hora certa, mas você precisa passar este momento do tempo de Deus, esse momento daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Porque sabemos que Deus, para cada crente, como nós nós já falamos muitas vezes de isto, cada crente Deus tem uma preparação, tem uma obra preparada, seja para ser pregador, para ser cantor, seja para ser muitas vezes pessoas que vão estar lá para interceder, para orar, mas todos nós somos importantes para Deus. Ninguém é inútil para o Senhor. Muitas vezes as pessoas acham que alguém é inútil porque está no banco, muitas vezes sentado lá no cantinho, ninguém vê, ninguém olha, ninguém faz caso nenhum. Mas é importante para Deus. Se ele soubesse, se ela soubesse como é tão importante estar lá naquele banquinho,
ali está orando pelo pregador, está orando para quem está cantando, orando pelos queridos pastores que estão na frente da obra, os presbíteros. Isso é importante na vida de cada um. Muitas pessoas não percebem isso. Muitas vezes só traz atenção às pessoas quando estão ali naquele púlpito, muitas vezes no santuário, para ser verdadeiramente o embaixador da palavra de Deus. Alguém que está ali sendo utilizado pelo Senhor. E muitas vezes o foco é ali. Mas sabemos que o foco verdadeiramente, Deus é quem está nos forcando, é Deus que está nos olhando nossa vida. E a gente precisamos entendermos e compreendermos essas situações. Lembre, você é importante para Deus. Ainda que você ache que não tem um dom de Deus, ainda que você ache que não tem capacidade, mas Deus, Ele tem cada obra, Deus tem preparado alguém. Deus tem preparado você, Deus tem utilizado você, ainda que ninguém veja, porque as pessoas querem que muitas vezes seja apresentado, seja visto, seja muitas vezes está lá na frente e aquela apresentação, como os queridos irmãos sabem, mas sabemos que isso não é tão importante na vida de um cristão. Paulo não tinha verdadeiramente a sua vida focada diante dessas apresentações. Paulo, a única preocupação era a obra de Deus. Eram os queridos irmãos, os queridos pastores que foram preparados por Paulo, como Timóteo. Possamos observarmos, Timóteo foi preparado por Paulo, observado por Paulo, a sua vida. Mas Paulo sempre observava, sempre preocupava-se com Timóteo, devido por ser muitas vezes jovens. E a gente sabe que pessoas jovens têm experiência, têm muitas vezes talentos, têm aqueles dinâmicos, são pessoas preparadas, pessoas cultas. Mas muitas vezes falta um pouco de uma experiência, de uma maturidade espiritual, uma preparação de Deus, um caráter da parte de Deus em sua vida. E muitas vezes muito se embaraça com essas coisas, por se apoiar muitas vezes nos seus talentos, nos seus conhecimentos, mas isso não é verdadeiramente para a gente ficarmos preocupados com estas coisas, mas que a gente ficarmos preparados, vigilantes, porque o inimigo está embaraçando muitas pessoas, estão muitas vezes levando as pessoas por caminhos errôneos, por caminhos que desagradam a Deus. Quando a gente vê Saul, quem era Saul? Uma pessoa muito tímida, uma pessoa que as pessoas olhavam para Saul, apesar de seu tamanho, apesar de ser um jovem bem dinâmico, mas nós observamos que as pessoas víamos Saul ali com um grande exemplo para ser o rei de Israel. Mas nós observamos que ele tinha talento, mas não tinha caráter, mas não tinha algo especial, um preparamento de Deus, uma experiência de Deus, uma maturidade espiritual para ele tomarmos decisões devido à vontade do Senhor. Mas ele tomou muitas vezes decisões pela sua própria vontade. É por isso que Deus muitas vezes sempre reprovou Saul, devido a estas condições, devido a estas situações, não porque o povo escolheu Saul para governar, mas devido à sua atitude, devido às suas consequências, que veio muitas vezes entristecer Deus. Mas nós observamos que Deus sempre tem alguém preparado, ainda que não é visto, ainda que não é conhecido, ainda que muitas vezes as pessoas não façam caso nenhum, mas Deus sempre tem preparado alguém para a sua obra, ainda que muitas vezes não seja apresentado, mas vai chegar o tempo de Deus trazer à tona, trazermos, aleluia, você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, vai chegar o tempo de Deus lhe usar na terra, de Deus preparar você na terra para ser um embaixador, para ser alguém que vai orientar, aconselhar pessoas que estão
muitas vezes sem força, sem ânimo, querendo desistir por causa de tantas coisas que estão acontecendo. Mas sabemos que isto é apenas o fim de tudo. É o fim dos momentos que estamos aqui na terra. Enquanto o diabo está por aí querendo destruir, querendo acabar, querendo muitas vezes tirar o crente da presença de Deus, não importa qual as circunstâncias, mas nós vemos uma coisa, que o inimigo está lutando, meu amado, minha amada irmã. Mas vamos lutarmos também, vamos verdadeiramente se prepararmos nossa vida para que quando venhamos com esta batalha, esta circunstância, como Paulo disse, revestivos de toda a armadura de Deus. Aleluia. Que a gente viemos se revestir da graça, que a gente viemos se revestir de autoridade do céu. Aleluia. Glória a Deus. Que os irmãos se preparem. Se preparamos para este dia de batalha, esse dia, tão momento que estamos a vivenciarmos. Mas o Senhor nos ajude, nos abençoe. Quero louvarmos a Deus, quero agradecer por cada um dos amados irmãos, dos queridos, das queridas irmãs. Deus abençoe a todos. Agradeço a Deus pela sua oportunidade, pela seu voto de confiança, de fazer parte ali no nosso canal ali no YouTube. Deus abençoe. Se você não é inscrito, nos ajude, divulgue, apresente aos seus amigos, às suas amigas, à sua família, aos seus grupos, para que possamos termos mais expansão para pregoar, para trazermos uma palavra. Quantas pessoas neste momento, muitas vezes estão querendo tirar a sua própria vida, mas de repente eles possam ligarmos o seu celular e vai ver suas redes sociais, de repente ele para no canal que está sendo transmitido a palavra de Deus. E isto é importante. A gente sabe que pregoamos muitas vezes pessoal, como nós vemos a campanha evangelizadora que tem, graças a Deus, aqueles homens, aquelas mulheres que estão ali se dedicando a pregoar a palavra de Deus, ainda na sua simplicidade, na sua humildade, mas estão ali empenhados na escola, estão empenhados ali na campanha evangelizadora. E a gente sabe que existem meios também de comunicação para trazermos também uma palavra evangelística, uma palavra de conselho, uma palavra de conforto, uma palavra que vem mudar a história de alguém que precisa ser mudado. Mas não é a palavra receba a tua chave, receba teu carro. Não. Mas é uma palavra de Deus para os nossos corações. Aqui não tem revelação, aqui não tem verdadeiramente essas coisas que nós vemos por aí, tantos sendo embaraçados, tantos estão sendo passados por esta confusão. O Evangelho não é confusão, o Evangelho é de paz, o Evangelho é de transformação, de libertação. Jesus, ele veio, não foi para trazer casa, não foi para trazer carro, não foi para trazer avião, não. Jesus veio para libertar, para transformar vidas que estão escravizadas. Quantas pessoas estão agora no alcoolismo? Quantas pessoas estão aí, muitas vezes, nos pontos, se drogando? Muitas vezes, quantos pais, quantas famílias estão preocupados com seus filhos, com as suas filhas, estão preocupados com seus parentes, e muitas vezes as pessoas estão brincando com o Evangelho, estão se utilizando para apenas ter fama, muitas vezes muitas pessoas nas suas redes sociais. Mas o Evangelho de Cristo não é para isso. O Evangelho é para transmitirmos a palavra de Deus, para trazer uma palavra de transformação, uma palavra que vem impactar muitas vezes a vida de alguém que está aflitos, estão passando por um momento muito delicado, às vezes com seu esposo, com a sua esposa, estão passando um momento de aflições, um momento de angústia, e muitas vezes as pessoas estão brincando com o Evangelho, estão trazendo palavras, muitas vezes para massagear os egos de muitas pessoas,
e precisa de uma palavra que venha tocar na sua mente, de sua consciência, que precisa muitas vezes pedir um perdão, estão em pecado, estão muitas vezes nas igrejas tomando ceia, muitas vezes brincando com o Evangelho. E se desta maneira, se essas pessoas vivenciarmos este momento assim, elas vão perder o reino de Deus. E a gente não pode brincar, porque seremos cobrados disso. Deus vai cobrar. O Evangelho não é do homem. O Evangelho não faz parte apenas de um status de uma igreja. Não. O Evangelho verdadeiramente é transformação, é a boa nova, é libertação, é algo que vem impactar a vida do ser humano. Porque Paulo falou que todos estávamos destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor, Ele foi enviado, como nós vemos João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito por aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas que o Senhor ajude aos senhores a entender que o Evangelho é isso, é poder. É por isso que Paulo escreve na carta, tanto em Romanos como em Coríntios. Ele fala que não se envergonha do Evangelho, porque poder de Deus para a transformação. E nós vemos que ainda escreve no capítulo em Coríntios, nós vemos que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus em nossas vidas. O Evangelho é isso. O Evangelho não é o Evangelho de prosperidade. Você vai receber casa, você vai receber carro, você vai receber a chave agora, receba agora a chave. Não. Isto não é o Evangelho. Isto é apenas o nosso momento aqui na terra, né? O nosso lazer, né? Os nossos benefícios. Jesus não quer saber desses benefícios. Ele cuida. Se você está passando necessidade, Ele manda. Se você está passando um momento delicado, Ele cuida de você. Mas saiba de uma coisa, o Evangelho é totalmente diferente do que se prega por aí, o que se fala por aí. Tanta revelação, tantas coisas, tantas promessas, tantas coisas, e muitas vezes vão dizer que Deus é mentiroso, que Deus não cumpre com a sua palavra. Deus não prometeu isso. Procure na Bíblia Sagrada, diga-se algum versículo escrito que Jesus prometeu que vai dar casa, que Jesus vai dar carro, que Jesus vai dar ônibus, que Jesus vai dar avião, que Jesus vai dar dinheiro no banco. Ele sabe da tua necessidade. Ele dá conforme, aleluia, o seu coração. Deus, Ele dá conforme o seu coração, porque tem pessoas que às vezes tem 2 pães, até parece que é uma pessoa tão importante, se torna tão rico, mas quando muitas vezes aquela pessoa tem meio pão, fica ali dependente de meio pão, porque Jesus conhece, Deus sabe, Ele não vai dar além daquilo que Ele conhece os vossos corações. Lembre disso, Deus não vai dar além daquilo que Ele conhece os vossos corações, mas Ele vai dar aquilo conforme Ele te conhece, Ele me conhece. Deus não vai fazer coisas grandiosas sabendo que amanhã eu posso muitas vezes ter um carro e de repente sofrer um acidente. Quantas pessoas insistem com Deus: Senhor, quero um carro, me dá um carro, e muitas vezes Deus dá aquele carro. E quando é lá na frente, ou ele se desvia da presença de Deus, ou ele sofre um acidente, porque o Senhor muitas vezes Ele avisa. Quantas pessoas insistem com Deus: ah, Senhor, mas eu quero, mas quando Deus Ele dá, aleluia, quer dizer que Deus foi culpado, que Deus Ele permitiu isso, e diz: por que tu permitisse isso, Deus? Mas tu não pedisse, tu não quisesse isso, então receba, se aproveite este momento, mas lembre de uma coisa: pedimos conforme a vontade de Deus, aquilo que Deus tem para a nossa vida, aquilo que Deus quer para a nossa vida, não é aquilo que nós queremos.
Ah, se fosse assim era muito bom. A gente teria todo o conforto do mundo. A gente não era pobre, a gente não passava por escassez, a gente não passava por situações difíceis nesta vida. A gente teria tudo, tudo ao nosso redor. Para que Jesus ia morrer? Para que Jesus ia dar a sua vida? Para que Deus ia provar o seu amor, se a gente teria tudo? Mas Jesus, ele provou o seu amor, porque é importante não é ter tudo neste mundo. Como nós vemos, Paulo escreve: que adianta o homem ganhar tudo e perder a sua salvação? O importante é a salvação, não é ganhar o mundo inteiro, não é ter tudo dos nossos confortos, do nosso deleito, dos nossos prazeres, da nossa vontade, não. Mas é aquilo que Deus, ele sabe o que é bom para nós. Aquilo que a gente precisa ser dependente do Senhor. Porque quando a gente é dependente de Deus, a gente se conforma. Paulo escreve isso no capítulo, quando nós vemos ali Filipenses, capítulo 4, versículo 12, 13, nós observamos que Paulo escreve muito bem a respeito destas situações. Eu aprendi a me contentar, aleluia, com o que eu tenho, sem passar frio, sem passar necessidade, ter abundância, padecer de fome, padecer de frio, mas tudo, Paulo, ele aprendeu a se contentar, a ter aquilo que é dependente de Deus. É por isso que ele escreve no capítulo 13, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas Paulo falou que aprendeu a passar necessidade, aprendeu a comer meio pão, aprendeu muitas vezes a passar frio, passar geada, passar perseguições, passar momentos difíceis, mas ele aprendeu, mas ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não era a sua força, não estava em si, mas estava naquele que estava ali fortalecendo, que estava ali ajudando, que estava com ele naqueles momentos do calabouço, que Paulo passou muitas vezes, aqueles calabouço frio, gelado, e muitas pessoas que eram preso ali, tinham problema de saúde, pregava doenças, mas Paulo estava lá dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Momento nenhum Paulo ele reclamou, momento nenhum Paulo se queixou, mas Paulo sempre exaltava ao Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes as pessoas não entendem isso, não compreendem, quer muitas vezes receba a chave, receba tantas coisas, mas não entende, aleluia, que a vida é assim, é altos e baixos. Momento de tristeza e momento de alegria. Momento que a gente vai ter tudo em nossa despensa. A gente vai poder abrir a nossa geladeira, escolher qual é o alimento, escolher qual é a fruta, escolher o que a gente vai querer fazer. E muitas vezes tem pessoas que quando, muitas vezes, tem em sua casa aquele alimento, aquele, vamos dizer, o cuscuz, tem aquele peixe, tem aquela charque, tem muitas vezes aquele caico, aquele ovo, e muitas vezes fica murmurando, fica xingando. Mas quantas pessoas estão aí fora, na Ceasa, aonde quer que seja depósito onde os caminhões vão trazendo as verduras, frutas, vão trazendo ali aqueles alimentos para a Ceasa, para ser colocado, para transportarmos ali para os mercados, para a feira. E quantas pessoas estão ali, muitas vezes ali comendo, recardando sobra daqueles alimentos que os vendedores não têm condições de vender, joga ali naqueles containers, e as pessoas vão ali recardar aquele alimento. Que você tenha consciência disso, que você agradeça pelo que Deus tem feito. Faça como Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sejam um murmurador, não sejam pessoas ingratas, porque observe quantas pessoas estão por aí,
muitas vezes pelos lixões, procurando comida, procuramos muitas vezes alimento para sobreviver. E você tem tudo em sua casa e muitas vezes xinga, fala, reclama, aleluia, mas não sabe agradecer a Deus pelo seu alimento. Mas que Deus ajude a cada um de nós. Quero agradecer a todos os irmãos. Nós vamos trazermos uma palavra de reflexão, mas queremos trazermos esta oportunidade, né, de convidar os queridos irmãos para amanhã. Estaremos aqui para verdadeiramente nós agradecermos ao Senhor, para nós louvarmos a Deus. Vamos estar nos apresentando os vigilantes, vamos estar nos apresentando os que estão viajando, os que estão trabalhando. Vamos apresentar a nossa nação brasileira, vamos apresentarmos, né, cada um dos queridos irmãos que estão ali passando por momentos difíceis. Quero agradecermos a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.